Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula. Hoje daremos continuidade à apostila 19, parte B, será matemática. Então, prepare os seus materiais e vamos começar. Na aula de hoje, de matemática, nós vamos dar continuidade ao estudo das grandezas e medidas. Por que continuidade? Em aulas anteriores de matemática, nós estudamos as medidas de comprimento. Vocês lembram que nós estudamos as unidades de medida de comprimento? E hoje nós vamos estudar as medidas de tempo e o sistema horário. Como sempre, o seu material traz aí o endereço, um site do Brasil Escola, que você pode acessar e lá você vai encontrar mais informações que vão te ajudar a entender melhor ainda esse conteúdo. É sempre bom você enriquecer os seus conhecimentos, tudo que nós estudamos aqui nas nossas aulas, mas depois você pode fazer mais leituras, como o exemplo aqui no site que o nosso material traz, que vão te ajudar bastante. Vou fazer as leituras, as explicações e quando chegarmos nas atividades, fica tudo mais fácil para vocês. Então, me acompanhem aí na leitura que vou fazer para vocês. As medidas de tempo foram inventadas ao longo da história devido às necessidades das civilizações de controlar os dias e as horas, o que auxiliava as tomadas de decisões na época, como o mês melhor para cultivo, a medição das cheias do rio, entre outras coisas. Hoje, elas ainda são essenciais, pois se tornou inimaginável uma sociedade que não meça o tempo. Existem vários instrumentos que utilizamos para medir essa grandeza. Controlamos os dias em relação ao ano com base no calendário. Controlamos as horas, os minutos e os segundos com base no relógio. E para medir a variação de tempos mais curtos, utilizamos cronômetros. Aqui foram só citados alguns instrumentos que utilizamos para medir o tempo, mas depois você vai conhecer mais alguns. Olha o que foi dito aqui em cima. É inimaginável uma sociedade que não meça o tempo. Tudo que vamos fazer, pessoal, nós fazemos baseado no tempo. Então, por exemplo, os horários das nossas aulas, o horário de entrada e saída da escola, quanto tempo vai durar cada atividade, quanto tempo dura o recreio de vocês. Tudo que fazemos é baseado nessa medição do tempo. Por isso é tão importante vocês entenderem bastante como funciona, como são as conversões dessas medidas de tempo. Então, tudo isso nós vamos estudar aqui na aula de hoje. Unidade de medida de tempo. Existem várias unidades de medida de tempo que serão mostradas ao longo das aulas, como os dias, os anos e os meses, mas utilizamos de forma recorrente as horas. Com base nas horas, temos os seus submúltiplos, que são os minutos e os segundos. Então, nós utilizamos a todo momento as horas, os minutos e também os segundos. É importante compreender que uma hora é formada por 60 minutos. Vamos destacar essa parte? Então, ó, uma hora, só para você lembrar, porque você já sabe, é formada por 60 minutos. E que cada minuto é formado por 60 segundos. Por outro lado, trabalhando com intervalos de tempos maiores, temos que um dia possui 24 horas. E com base no dia, surgem várias unidades de medida de tempo, como as semanas, os meses, os anos e assim sucessivamente. Por que eu quis destacar aqui com vocês essas partes aqui? Porque são a base do sistema horário. A base da hora é 60. É diferente do sistema de numeração decimal que trabalhamos para fazer as outras operações convencionais. Nós utilizamos muito o sistema de numeração decimal, mas quando se trata de horas, minutos e segundos, é diferente. Nem sempre você vai conseguir fazer uma conta para resolver um desafio, um probleminha matemático de horas, minutos e segundos, da mesma maneira que você efetuaria uma outra conta de um probleminha diferente, que não fosse de horas, minutos e segundos. Por quê? Porque a base da hora é 60. Como eu acabei de destacar aqui para vocês, uma hora é formada por 60 minutos e cada minuto é formado por 60 segundos. Então, nós dizemos que a base da hora é 60
isso é diferente do nosso sistema de numeração decimal, onde a base é 10. As trocas que efetuamos de unidade para dezena, para centena, lembram-se que nós já estudamos muito isso? É a base 10. No caso das horas, não. A base é 60. Então, quando eu passo de 60 minutos, por exemplo, eu passei de 1 hora. Se eu tiver 80 minutos, como exemplo para vocês, 80 minutos e eu quero transformar em horas, eu vou ter 1 hora mais 20 minutos. Então, essa é a transformação de horas que é diferente do sistema de numeração decimal, que você tem que se lembrar sempre dessa base 60. Então, vamos começar a ver essa conversão da unidade de medidas de tempo. Vamos começar a ver e vamos chegar aí numa tabelinha de conversão que também vai ajudar vocês. Para realizar a conversão das unidades de medida de tempo, de horas para minutos ou de minutos para segundos, realizamos a multiplicação por 60, pois sabemos que 1 hora possui 60 minutos e que 1 minuto possui 60 segundos. Como consequência, quando a conversão é no sentido contrário, ou seja, de segundos para minutos e de minutos para as horas, realizamos a divisão por 60. Veja o esquema seguinte que pode te ajudar a visualizar essas conversões. Então, na próxima página da sua apostila, nós temos uma tabela que vai te ajudar a fazer essas conversões de uma maneira mais simples também. Observem aí no seu material, então, essa tabela de conversão, ela é bem mais simples, pessoal, do que aquela tabela de conversão de medidas de comprimento que nós trabalhamos. Lembram-se que nós utilizamos, que ela também é muito importante para nos auxiliar nessas conversões? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, centímetro, decímetro, milímetro, aquelas também são muito importantes. Mas aquela tabela é uma tabela maior. Essa tabela das horas, minutos e segundos é bem mais simples. Então, olha aqui, quando eu quero fazer a conversão de horas para minutos, olha aqui a setinha. Eu vou apenas multiplicar por 60. O total de horas que eu estiver trabalhando, eu multiplico por 60 e eu vou ter transformado em minutos. Agora, se essa conversão for até os segundos, então eu tenho que sair lá das horas, multiplico por 60 e multiplico novamente por 60. Ou eu já posso multiplicar direto por 3.600. Vou chegar lá. Se a conversão é ao contrário, se saímos lá do lado direito, que é os segundos, e eu quero chegar no minuto, eu vou apenas dividir por 60. Mas se eu for sair dos segundos para chegar até nas horas, eu tenho que dividir por 60 e o resultado novamente dividir por 60. Note que, para transformar de horas para segundos, primeiro transformamos em minutos para depois transformarmos em segundos. Ou seja, multiplicamos por 60 e depois por 60 novamente, que é o mesmo que multiplicar por 3.600. Vou até destacar essa partezinha aqui para vocês, olha. Que é o mesmo que multiplicar por 3.600. Sabe por que é o mesmo que multiplicar por 3.600? Porque se você fizer essa conta aí no seu caderno, 60, olha, vou até destacar aqui em cima, ó. Se você pegar 60 e multiplicar por 60, o resultado que você vai obter é 3.600. Então, quando vamos fazer essa conversão, você tem essas duas opções. Você pode multiplicar por 60 primeiro, pega o resultado e multiplica por 60 novamente. Ou, se você já quiser fazer uma operação única, direto, você já multiplica por 3.600. Por já saber, você agora já tem essa informação, que 60 vezes 60 dá um resultado de 3.600. E a operação contrária, ou seja, se formos sair do segundo para a hora, torna-se uma divisão por 3.600. Então, olha só, se sairmos aqui dos segundos, olha aqui, se agora formos fazer o contrário, né? Sairmos aqui dos segundos para chegarmos nas horas, você pode também fazer das duas formas. Você pega o total de segundos e divide por 60, e o resultado você pega e divide novamente por 60. Ou você já pode fazer uma divisão direto do total de segundos por 3.600, porque você agora já sabe essa informação. Eu trouxe aqui, pessoal, alguns exemplos que você não tem aí no seu material.
Então, eu vou fazer com vocês aqui esses exemplos, vou dar essas explicações para vocês e, caso vocês queiram, podem ir anotando tudo aí no seu caderno, porque são informações a mais, são explicações a mais para você entender o conteúdo que estamos estudando hoje. Então, nós temos aqui 3 horas para transformarmos em minutos. Percebam que eu coloquei aqui do lado direito a tabelinha de conversão novamente, porque sempre você vai poder utilizá-la. Então, nesse caso, nós vamos sair das horas e vamos para os minutos. Então, seguindo aqui a tabelinha, olha onde eu estou passando o meu ponteiro. Por essa tabelinha de conversão, de horas para minutos, basta multiplicarmos por 60. Então, o que nós vamos fazer? 3 vezes 60, porque eu tenho 3 horas, cada hora vale 60 minutos. Então, 3 vezes 60, um total de 180 minutos. Tranquila essa conversão, né, pessoal? Agora, nós vamos fazer também aqui embaixo 3 horas, mas agora nós vamos converter em segundos. Então, volte aqui na tabela. Nós vamos sair agora das horas e vamos chegar lá nos segundos. Então, lembra do que eu falei agora há pouco? Nós vamos multiplicar por 60 e novamente por 60. Ou temos aquela outra opção. Então, olha aqui. Podemos fazer 3 vezes 60 vezes 60. Ou, lembra que eu falei? 60 vezes 60 não é igual a 3.600? Então, nós podemos já fazer direto 3 vezes 3.600. Qual é o correto? As duas formas são corretas. Você vai escolher qual você tem mais segurança para efetuar. Então, ou você faça 3 vezes 60 e o resultado novamente por 60, ou você já faz, como mostrei aqui, 3 vezes 3.600. E o resultado, 10.800 segundos. Agora, nós vamos fazer ao contrário. Nós vamos sair aqui dos segundos, olha só, e vamos chegar nos minutos. Nesse caso, então, ó, de segundos para minutos, olha onde eu estou passando o ponteiro aqui na tabela, nós vamos dividir por 60. Então, nós vamos pegar aqui embaixo, olha, 240 minutos dividido por 60. Você pode armar essa conta, essa divisão aí, sempre que necessário. Algumas você consegue calcular mentalmente, outras não. Então, se eu vou fazer 240 dividido por 60, eu tenho o resultado 4. Então, 240 minutos correspondem a 4 horas. Agora, eu trouxe um número maior, 18.000 segundos, e nós vamos transformar em horas. Volte lá na tabela. Olha só, nós vamos sair aqui dos segundos e vamos chegar aqui nas horas. Então, nós podemos dividir e depois novamente dividir. Ou fazer direto, que é o que eu vou mostrar para vocês, porque fica mais fácil, na minha opinião. Então, nós vamos pegar 18.000 segundos, aí você pode dividir por 60 e o resultado novamente dividir por 60. Ou, o que eu acho que fica mais fácil, 18.000 dividido por 3.600. Como se trata de números grandes, pessoal, para efetuar essa divisão, eu vou fazer aqui do meu lado direito, e você me acompanha aí, eu vou fazer essa divisão com vocês. Vocês vão ver que apesar de ser os dois, né, serem números grandes, ó, 18.000 dividido por 3.600, nossa, professora, essa divisão deve ser muito difícil, muito complicado. Vocês vão ver que não, porque tem uma técnica que usamos, não sei se vocês se lembram, e ela facilita bastante esse tipo de conta. Então, vamos fazer aqui, acompanhem a minha explicação aqui do lado direito. Então, nós vamos pegar 18.000 dividido por 3.600. Olhando dessa maneira, parece mesmo uma divisão bem complicada. Mas prestem atenção no que eu vou explicar para vocês e, claro, depois os professores vão reforçar, vão fazer outros exercícios assim com vocês. Toda vez que vamos dividir, e tanto no dividendo quanto no divisor nós temos zero, nós podemos cortar esses zeros. Porém, eu só posso cortar esses zeros se, como eu disse, se tiver no dividendo e também no divisor. Se você não lembra, ó, o 18.000 aqui, ele representa o dividendo. E o 3.600, ele representa o divisor. Nesse caso, olha só, no dividendo eu tenho 3 zeros. Mas no divisor, eu só tenho 2 zeros. Então, eu só posso eliminar a mesma quantidade de zeros. Então, como nós podemos fazer? Ó, eu elimino aqui
os 2 zeros do divisor. E também elimino os 2 zeros do dividendo. Não posso eliminar o outro zero que tem ali no dividendo. Por quê? Porque no divisor só tem 2. Então, para que a divisão não fique errada, para que ela dê certo, nós podemos eliminar a mesma quantidade de zeros. Nesse caso, 2 no divisor e 2 no dividendo. Olha como ficou mais fácil agora a minha divisão. Por quê? Olha lá. Agora, nós temos 180 para dividir por 36. Então, agora nós vamos descobrir quantas vezes o 36 cabe dentro do 180. Lembra que eu já expliquei para vocês? Você pode ir fazendo aí do lado aquelas continhas, aqueles rascunhos que vão te ajudar a descobrir quantas vezes o 36 cabe no 180. Então, você faz 36 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, até chegar no 180. Nesse caso, quantas vezes? 5. Então, 5 vezes 36 é o mesmo que 180. Então, nós colocamos o 180 no dividendo e vamos fazer a subtração. 180 menos 180 não sobra nada, zero. Então, nesse caso, olha como ficou fácil a divisão. 18.000 dividido por 36, o resultado aqui no quociente é 5. Perceberam quando eliminamos os zeros, como fica mais fácil essa divisão? E dá na mesma. Caso vocês façam sem eliminar o zero, dá na mesma, o resultado é o mesmo. Só facilita para você porque a divisão fica menor. Divisão fica mais curta. Então, quando transformamos 18.000 segundos em horas, o resultado, 5 horas. Espero que tenha ajudado aí essa divisão, relembrar essa divisão, para que você efetue sempre que necessário. Continuando aí a leitura as nossas explicações na apostila, nós vamos ver agora os instrumentos de medida de tempo. A primeira forma de medir-se o tempo era analisando-se a posição do Sol em relação à Terra. Isso, pessoal, naquela época em que não existiam relógios ainda. Então, como que os nossos antepassados mediam o tempo? Pela posição do Sol. O Sol nasce pela manhã no leste, né? E o Sol vai fazendo todo aquele movimento. Nós já estudamos o movimento de rotação da Terra, que nos dá os dias e as noites. Então, os antepassados, eles conseguiam calcular o tempo pela posição do Sol em relação à Terra. Por isso, foram criados os relógios de sol, utilizados para medir-se as horas ao decorrer do dia. Hoje, utilizamos o relógio movido a bateria para essa função. Foram surgindo outros instrumentos, como as ampulhetas, aqui no material, na imagem, pessoal, aqui no meio, né? Para quem não se lembra, essa é a imagem de uma ampulheta. Muitos jogos de tabuleiro que a gente compra aí para brincar, para jogar, eles vêm com uma ampulheta. Quando é um jogo que precisa marcar o tempo, eles trazem às vezes uma ampulheta para você marcar esse tempo do jogo. E o cronômetro também, né? O cronômetro ele marca, como foi dito anteriormente, aquela quantidade mais curta de tempo. Para medir uma quantidade mais curta de tempo, precisamos de um cronômetro. Olha lá, que servem para medir espaços de tempos menores. Ao longo da história, também foram conhecidos vários calendários, que servem para medir os dias e meses em relação ao ano. Povos antigos fizeram calendários diferentes e dividiram os anos de forma diferente. Hoje, o mais comum é o calendário gregoriano, utilizado na maioria dos países. Vale ressaltar que tanto os dias quanto os anos levam em consideração a posição dos astros em relação à Terra, e por isso houve grande interesse na astrologia desde os povos mais antigos, que também nós já falamos sobre isso numa aula de história. Lembram-se que nós falamos? Quando nós estudamos na aula de história os movimentos de rotação e translação, nós vimos tudo isso. As 4 estações do ano também devido a esse movimento da Terra, o movimento de translação que a Terra faz ao redor do Sol. Então, tudo isso nós também já estudamos um pouquinho em história. E aqui embaixo, uma outra informaçãozinha, o relógio de sol, a ampulheta e o relógio são alguns instrumentos utilizados para medir o tempo. Alguns, porque nós temos outros aí muito mais modernos até. Existem também outras unidades de medida de tempo que obtemos através destas, né, que já foram citadas. Então, nós temos um bimestre,
O bimestre é muito falado no nosso dia a dia escolar, não é? Nós, por exemplo, nós estamos a cada 2 meses nós temos um bimestre, nós fechamos um bimestre na escola, nós fazemos as avaliações bimestrais, nós fechamos o seu boletim escolar a cada bimestre. E o que é um bimestre? Tudo que tem o prefixo bi quer dizer 2. Então, bimestre são 2 meses. E o semestre? 6 meses. Século, 100 anos. Década, 10 anos. E uma quinzena, desculpa, 15 dias. Então, nós temos aqui um bimestre, que são 2 meses, um semestre, que são 6 meses, um século, que são 100 anos, uma década, que são 10 anos, e uma quinzena, que são 15 dias. Todos esses citados aqui são importantes vocês saberem, porque nós utilizamos muito no nosso dia a dia, certo? Durante as aulas, você conhecerá cada uma delas com seu professor e professora. Muitas vezes, em algum probleminha, algum desafio matemático, envolve esses termos aqui citados, bimestre, semestre, século, década e quinzena. E por isso, a necessidade de você entender melhor o que cada um representa. Bom, chegamos agora nas atividades. Levando-se em conta que no Brasil utilizamos o sistema de 24 horas para marcação de tempo, coloque os ponteiros nos relógios abaixo de acordo com o horário indicado. Pessoal, vocês sabem então que o nosso dia tem 24 horas. Então, nós começamos das 0 horas até 24. Então, nós temos uma diferença aí também, quando se trata da parte do dia e da parte da noite. Vocês lembram? Quando nós falamos de 0 até 12 horas, nós estamos falando da parte do dia. Depois de 12 horas até 24 horas, nós temos a tarde e a noite. Então, como isso é marcado? Então, nós podemos fazer como está mostrando ali, de 0 até 12, que é o meio-dia, 12, ó, por que meio-dia? É metade do dia. 12 não é a metade de 24? O dia tem 24 horas. Então, quando chega às 12 horas, que é o meio-dia, nós estamos exatamente na metade daquele dia. E depois, 1h da tarde, que também pode ser chamada de 13, 2 da tarde, pode ser chamada de 14, e assim sucessivamente. Mas nós vamos ver ao longo aí das aulas também um pouco mais disso, e os seus professores também vão fazer mais atividades com vocês. Nesse caso do primeiro relógio, que é o que eu vou fazer com vocês, nós temos que colocar os ponteiros de maneira que esse relógio marque 13 horas e 20 minutos. Como eu acabei de dizer, 13 é logo depois do 12, não é? 12 não é meio-dia, 13 é 1h da tarde. Então, como nós vamos fazer o ponteiro pequeno, ele ficou direcionado ao 1, que é 1 da tarde. Agora, nós temos que colocar o ponteiro maior para indicar 20 minutos. Vocês se lembram que nesse relógio de ponteiros, atualmente, pessoal, é muito comum vocês utilizarem o relógio digital. Muitas pessoas nem usam mais o relógio de pulso, ou observam, acompanham as horas pelo celular. Mas lá, tanto no celular quanto alguns relógios mais modernos, é tudo digital. Mas nos de ponteiros, não. Então, você precisa também saber as horas no relógio de ponteiros. Então, no relógio de ponteiros, o ponteiro menor, ele indica as horas. E o ponteiro maior, ele indica os minutos. E para calcular os minutos, não sei se você se lembra dessa informação, tenho certeza que sim, né? Olha lá. Eu saio aqui do 12, porque é de onde começa tudo, e eu vou indo para cada um dos números que tem. Então, por exemplo, ali do 12 para o 1, marca 5 minutos. Do 1 para o 2, mais 5 minutos. Do 2 para o 3, mais 5 minutos. Do 3 para o 4, mais 5 minutos. E assim sucessivamente. Na verdade, é a tabuada dos 5, são os múltiplos do 5. Se eu quero chegar no 20 minutos, então eu saio aqui do 12 e eu conto 5, 10, 15, 20. Eu não precisava chegar no 20 minutos? Então, olha lá, agora eu coloco o ponteiro maior. Então, nesse caso aí, eu tenho marcado. Eu posso dizer que é 1h20 da tarde ou 13h20. Agora, você vai fazer a mesma coisa com os outros relógios que tem aí na sua apostila.
Atividade 2. Nessa atividade, já está, os ponteiros já estão nos relógios. Nós temos que colocar corretamente a hora indicada pelos ponteiros. Como não falou para nós se nós vamos colocar da parte da manhã ou da parte da tarde e da noite, então nós vamos colocar das duas maneiras, certo? Se vocês perceberem também, alguns relógios digitais, eles trazem uma sigla AM e PM, que depois também os seus professores vão poder falar um pouquinho mais com vocês. Quando estamos falando na parte da manhã, a sigla AM aparece. Quando estamos falando na parte da tarde, para chegar até a noite, é PM. Mas depois vocês vão fazer mais atividades sobre isso com os seus professores. No caso desses relógios aqui, não nos foi informado se é para colocarmos da parte da manhã ou da parte da tarde, e também isso não importa. Então, nós vamos colocar das duas maneiras. Então, eu tenho aqui, ó, o ponteiro grande no 12, significa que é uma hora exata. E o ponteiro pequeno virado para o 2. Então, qual é a hora marcada nesse relógio, pessoal? Eu posso dizer 2 horas ou 14 horas. Por quê? 2 horas é o mesmo que 2 da tarde, que são 14 horas. Então, eu posso dizer 2 horas da tarde ou eu posso dizer apenas 14 horas. Percebam uma diferença? Se eu usar dessa forma 2 horas, eu costumo falar 2 horas da tarde. Agora, quando eu já leio 14 horas, eu não preciso falar 14 horas da tarde. Por quê? Se é 14, passou do 12, a gente já sabe que é da tarde. Então, não precisa falar 14 horas da tarde. Agora, quando é 2, aí é importante a gente ressaltar se são 2 horas da manhã ou se são 2 horas da tarde. Perceberam a diferença? Atividade 3. Agora vamos entrar em alguns probleminhas. Eu vou dar um início aqui para vocês e depois vocês vão fazer aí com seus professores. Maria Clara estuda no período da manhã. Ela sai de sua casa às 6 horas e 35 minutos, gastando 25 minutos para chegar à escola. É importante num desafio matemático que você vá destacando aí as informações principais. Então, olha só. Ela sai de casa às 6 horas e 35 minutos. E ela gasta 25 minutos, tá? Então, ela calcula o tempo que ela precisa sair mais cedo de casa para que ela não chegue atrasada na escola. Então, com base nessas informações, responda a letra A. A que horas ela chega na escola? Então, pode utilizar o seu caderno para fazer. Olha lá, eu coloquei aqui embaixo, ó, 3A. Ela sai 6 horas e 35 minutos e ela gasta 25 minutos. Então, você tem que somar, que é o tempo que ela gasta para chegar até a escola. Então, você vai calcular aí 6 horas e 35 minutos mais 25 minutos, que é o tempo que ela gasta no caminho. Lembra do que eu falei lá atrás? A base da hora é 60 minutos. Então, sempre que eu vou fazer uma conta de horas, minutos e segundos e que passa de 60 ou que chega até os 60, você lembre que se acumulamos 60 minutos, eu tenho 1 hora. Se passou de 60 minutos, eu tenho 1 hora e mais alguns minutos. E assim por diante. Então, faça a continha aí. E a letra B está perguntando se a primeira aula começa às 7 horas e 15 minutos, quantos minutos ela chega antes dessa aula começar? Porque a Maria Clara, ela é adiantada, então ela chega mais cedo na escola. Então, eu quero saber, na letra B, quantos minutos ela chega antes da aula começar. Então, depois que você souber aqui na letra A, em que horário que ela chegou na escola, você já vai saber calcular mentalmente a letra B, que isso fica bem fácil. Aí, nós temos o 4. Se o tempo regulamentar de uma partida de futebol tem duração de, vamos destacar, 1 hora e 30 minutos. Quantos minutos ao todo tem essa partida? Talvez você até já saiba, porque como é o futebol, é muito falado, né? Talvez você até já saiba isso. Mas, mesmo assim, eu trouxe aqui do lado direito a tabelinha de conversão de horas, minutos e segundos que você pode utilizar sempre. Porque, nesse caso, olha o que você vai fazer. Você vai pegar 1 hora e 30 minutos e vai transformar em minutos. Tudo em minutos, tá? Porque eu tenho 1 hora inteira mais 30 minutos. Mas você vai transformar tudo em minutos.
E também vai pegar esse mesmo tempo de 1 hora e 30 minutos e vai transformar em segundos. Então, talvez você precise utilizar aqui a tabelinha de conversão. Desafio. Sabemos que, atualmente, um dos vilões para altos gastos de energia elétrica e desperdício de água são os chuveiros elétricos, caso não sejam usados de forma consciente. Suponha que na casa de Felipe, o chuveiro gaste 18 litros de água por minuto. Se ao final de uma semana foram gastos cerca de 4.860 litros de água, quanto tempo o chuveiro foi usado durante essa semana? Então, olha só, na semana toda, na casa do Felipe, gastaram-se 4.860 litros. Então, vamos resolver aí no seu caderno? Então, o que você vai ter que descobrir? Olha só, a informação que eu destaquei lá em cima. Eles gastaram 18 litros em 1 minuto, ou seja, em cada minuto de chuveiro ligado, foram gastos 18 litros de água. Você tem aí um total de 4.860 litros, que foi a quantidade que gastou na casa dele. Então, o que você tem que descobrir? Você vai pegar os 4.860 litros e vai descobrir quantas vezes o 18 litros cabe dentro dos 4.860 litros. E aí você já vai descobrir quantos minutos foram utilizados ao todo. Então, novamente, olha só. Para você saber qual é a operação que você vai ter que fazer. Você vai ter que calcular quantas vezes o 18 cabe dentro do 4.860. Pensa qual será a conta correta para você fazer aí. Quantas vezes um número cabe dentro do outro? Quantas vezes o 18 cabe dentro do 4.860? Realize a conta e dê a resposta e depois tire as dúvidas aí com os seus professores. E também você vai ter duas opções de resposta. Você vai ter tudo em minutos ou você pode transformar em horas e minutos. Então, você vai fazer das duas formas aí. Chegamos na tarefa, como sempre, né, pessoal? Muito importante você realizar as tarefas também. Em casa, parte 1, utilize o caderno se necessário. E será necessário porque aí no seu material você já deve ter percebido que não tem espaço suficiente para fazer essas atividades. Número 1. Monique sai de sua casa às 7 horas e 30 minutos. Vamos destacando as partes principais. Diariamente para ir até a academia. Demora 20 minutos para chegar lá. E permanece por 1 hora e 10 minutos fazendo exercícios. Então, ó, destaquei com vocês os pontos principais aí desse probleminha. Então, ela sai de casa 7h30 da manhã, 7 horas e 30 minutos. Ela demora 20 minutos no caminho até a academia. E depois que ela chega na academia, ela fica 1 hora e 10 minutos fazendo seus exercícios. Com base nessas informações, responda. Primeiro, ó, letra A. Que horário ela termina os seus exercícios? Então, para isso, você vai ter que calcular tudo isso que nós destacamos. Então, ó, ela sai 7h30, aí você vai calcular mais os 20 minutos, que é o tempo que ela percorre para chegar até a academia, e mais 1 hora e 10 minutos, que é o tempo que ela fica fazendo exercício. Então, aí, depois de realizar essa conta, você vai saber qual é o horário que ela terminou os exercícios. Letra B. Quantos minutos no total ela pratica atividade física por dia? Não falou que ela pratica 1 hora e 10 minutos? Então, olha só, acompanhe o ponteiro que eu estou passando aqui para vocês, ó. 1 hora e 10 minutos, que é o tempo que ela faz exercício, você vai transformar tudo em minutos. Lembra? Usa a tabela de conversão, se for necessário, e faça as continhas aí. A letra C, qual o horário que ela chega em sua casa, levando-se em conta que demorará o mesmo tempo para voltar que levou para chegar na academia? Ou seja, o caminho da casa dela até a academia ou da academia até a casa dela é 20 minutos. Olha aqui em cima que nós marcamos, que demora 20 minutos para chegar lá. Então, você vai utilizar. Aqui na letra A, você já vai saber a resposta de que hora que ela terminou os seus exercícios. E aí, você vai calcular esse tempo de volta da academia para casa, para responder aqui na letra C. E a letra D? Ao todo, quanto tempo Monique fica fora de casa
quando sai para ir à academia. E aí também você já vai conseguir calcular quanto tempo ela fica fora de casa ao todo, desde o momento que ela sai até o momento que ela volta, depois de ter feito seus exercícios. Em casa, parte 2, utilize o caderno se necessário. Nesse caso aqui não vai ser necessário. Assinale no espaço abaixo de cada relógio o horário marcado pelos ponteiros. Então, nós vamos colocar agora as horas aí de cada relógio que os ponteiros estão marcando. No primeiro relógio, eu vou fazer com vocês. O ponteiro pequeno está apontando para o 10. E o ponteiro maior está apontando para o 6. Lembra que o ponteiro pequeno indica as horas. Então, nós temos aí 10 horas. O ponteiro grande, ele está no 6. Então, lembra, saindo aqui do 12, a gente vai contando de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, nós temos 10 horas e 30 minutos. Também poderíamos ter colocado 22 horas e 30 minutos? Sim, por quê? 10 horas seria 10 e 30 da manhã. Se fosse da noite, nós poderíamos falar 22 horas e 30 minutos. Agora, você vai colocar os demais aí, horários de cada relógio. Atividade 2. Sabemos que um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Tudo aquilo que a gente já leu lá atrás no nosso material. Então, nós vamos calcular tudo aí que está pedindo nessa tabela. Novamente, eu trouxe aqui embaixo a tabela de conversão, que você pode até construí-la no seu caderno também. Eu vou fazer só o primeiro com vocês. Olha, destaquei ali. 3 dias tem quantas horas? Nós sabemos que cada dia tem 24 horas. Então, o que nós temos que calcular? 3 vezes 24, como eu acabei de colocar ali. 3 vezes 24, 72. Então, 3 dias tem 72 horas. Então, você agora faça todas as outras conversões aí. Aquelas que forem necessárias, utilize a tabelinha para te ajudar a relembrar como é que faz cada uma das conversões, certo? Chegamos, então, ao final de mais uma aula, pessoal, muitas contas, muitas conversões aí de medidas de tempo. Eu sei que, às vezes, essas conversões são um pouco confusas para vocês, umas mais fáceis, outras mais difíceis, mas todas são importantes que você efetue, que você calcule e que você tire as dúvidas sempre com seus professores. Peça ajuda. Pessoal, nunca deixe de pedir ajuda. Às vezes o aluno guarda uma dúvida dele por vergonha. Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Quanto mais você perguntar, quanto mais você dialogar com seus professores, mais você vai aprender. E é isso que a gente espera, que o seu aprendizado seja sempre muito eficiente, muito produtivo para você, certo? Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.